Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo aqui neste canal e o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, é um vídeo de bate-papo, um vídeo sobre saúde mental, né? Um dos tópicos de saúde mental, acredito eu, né? Porque aqui está minha prima, que é psicóloga, e ela vai poder falar especificamente sobre algumas coisas, até para eu não falar besteira, né? Ela tá aqui até pra gente bater esse papo e falar sobre fobia. Estamos aqui neste ar livre, né? Porque nada melhor do que falar sobre saúde mental num lugar muito calmo, né? Eu vou deixar também o arroba dela, todas as redes sociais dela pra vocês seguirem, tá? E acompanharem. Lá tem postagem bem bacanas, falando sobre várias coisas e vocês vão gostar. Oi pessoal, prazer, sou a Jéssica, prima da Dé. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional pra vocês. Eu tenho 28 anos, minha primeira formação é recursos humanos, né? Trabalho com recursos humanos já faz um tempo e me formei recentemente em psicologia, né? Hoje eu atuo como recrutadora numa empresa, ao mesmo tempo aí sou psicóloga. E hoje a gente vai tratar aqui um assunto bem comum, né? Que acredito que muitas pessoas vão se identificar. E a gente vai falar um pouquinho sobre fobias. Eu gosto de tratar aqui no canal assuntos pessoais específicos meus, até pra vocês me conhecerem um pouco melhor. E eu sei que muitas pessoas se identificam, né? Porque a gente se identifica com a história do outro, às vezes, né? Com a alegria e com a dor do outro, enfim. Eu acho que a gente tá aqui pra se ajudar, então por isso mesmo que hoje eu trouxe a minha prima pra gente falar um pouco sobre isso, tecnicamente falando, com uma pessoa que entende, pra ajudar vocês aí de alguma forma que talvez estejam passando pelo mesmo problema que eu passei, ela passou e várias outras pessoas passam, tá? Exatamente, gente. Muita gente fala, psicólogo pode não desencadear aí algum transtorno de ansiedade, mas somos humanos acima de tudo. Nós temos os nossos dias que não estamos bem, nossas raivas, nossas tristezas, os nossos conflitos. E eu também tenho uma fobia, né? Eu vou contar aqui ao longo do vídeo e a gente vai entrar e vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto. E também, se vocês tiverem alguma dúvida e queiram que ela volte no canal para sanar as dúvidas de vocês e também falar de outros assuntos, né, sobre saúde mental, deixa aqui nos comentários dúvidas, sugestões, conta a sua história pra gente também. E é isso, vamos começar porque assim, a família aqui gosta muito de falar e pode ser que esse vídeo fique longo. Então se você se interessa por esse assunto, se você gosta, assista até o final. Eu vou começar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Já passei por muita coisa na vida, né? Então se vocês quiserem saber, vocês deixam aí que eu posso trazer ela pra falar, né, no âmbito psicológico sobre alguns problemas ao longo da nossa vida, assim. Eu tive uma fobia, foi um trauma de infância, na verdade, que virou uma fobia, ela vai poder dizer melhor, que foi o medo de elevador. Muitas pessoas confundiam com a claustrofobia, mas assim, eu poderia ficar em outros lugares fechados, não tinha problema com isso. O meu problema único e exclusivamente era o elevador, porque quando eu era mais nova, minha avó sempre me olhou. Ela mudou para um apartamento no 11º andar. A minha primeira experiência em ficar presa no elevador foi sozinha. Como as coisas antigamente não eram igual hoje, não tinha celular para você se comunicar, não tinha nada disso, né? As facilidades que a gente tem hoje em dia. Então eu só tinha o alarme e a minha garganta para gritar. E aí eu gritava, eu apertava o alarme, ninguém vinha me socorrer. E aquilo começou a ficar muito desesperador pra mim, sabe? Eu achei que ninguém ia me achar, ninguém ia me socorrer e eu ia morrer lá dentro sozinha. Enfim, gente, assim, hoje eu dou risada porque eu tô muito bem resolvida com isso, né? Eu consegui, assim, não digo curar 100%, mas eu melhorei muito esse meu problema. Mas na época foi desesperador e isso pra mim acabou virando um trauma e eu fiquei praticamente até 4 anos atrás sem entrar em elevador. Aonde eu tinha que ir, eu ia de escada. E eu perdi muitas oportunidades na vida por conta disso. Eu perdi oportunidades de emprego porque eu tinha que fazer entrevista em um andar alto e eu não andava de elevador. Nem na minha casa, gente. Nem na casa dela, ela exatamente. A minha prima, né, o meu tio, eles moram no 10º andar e sempre tinha Natal, aniversário, festas de família assim mesmo. E eu não ia por conta desse meu medo, né? E aí subir 10 andares de escada era muito complicado, né?
Inclusive, eu não sei nem se a minha mãe contou, mas teve um dia que eu tava trabalhando e a minha mãe falou assim: ah, a gente vai passar Natal na casa do seu tio e tal. E aí eu já comecei a ficar desesperada, porque eu sabia que eu ia ter que subir de elevador. E eu também não queria subir de escada, porque aquilo pra mim era muito... A gente se sente humilhada, sabe? Você fala assim, cara, eu não consigo subir um elevador, não é possível isso, né? Que eu vou deixar esse medo me dominar. A gente se sente um bosta mesmo. É impotente, né? Exatamente. E a gente se sente mais impotente porque as pessoas ao nosso redor começam, né, a te julgar, entre aspas, né? Nossa, mas você não consegue subir no elevador, você não consegue, né, subir um lance de escada alto, né? Exato. Com a fobia aí de altura. Mas é rapidinho, você não vai sentir, eu vou com você. Exatamente, né? Então isso. A gente começa a ouvir todas essas coisas e aí a gente começa a se sentir impotente. No caso dela, o elevador, a gente sabe que é inofensivo, né? Não é algo que vai te matar, que vai te machucar. A pessoa que tem essa fobia com elevador, né, que é uma fobia específica, não entende. É um local que vai gerar uma angústia, vai gerar uma ansiedade, né? Que começa aí com medo irracional, né? E aí, gente, eu falei pra minha mãe que eu tinha machucado o meu joelho, que eu tinha caído no serviço e que eu não ia conseguir ir nem de elevador nem de escada. Olha que nível que eu tava chegando já, sabe, por conta disso. Eu falei, eu não posso começar a deixar isso dominar a minha vida e começar a mentir, começar a fazer coisas absurdas assim com pessoas que eu amo, sabe? Isso tava me prejudicando muito, muito, muito mesmo. E aí eu comecei a procurar ajuda, porque isso daí começa a criar, tipo assim, começa a atrapalhar até no aspecto físico da gente, sim, sabe? E principalmente emocional, né? Foi como eu tava falando, a gente sabe que aquilo é algo inofensivo, mas a gente não consegue enxergar isso de fato, né? A gente parece que te cega. A gente você tá com tanto medo que te cega, você não consegue ver luz no fim do túnel, a gente sabe que conscientemente que é algo inofensivo, porém a gente não consegue enfrentar. Então a gente começa aí a procrastinar, né? Ah, hoje não dá pra mim ir. A gente começa a criar situações evitativas, que é o caso dela, que inventou ter machucado o joelho, né? E entre outras séries de coisas, quem sofre de fobia vai se identificar, né? Foi isso, gente. Eu tinha essa fobia de elevador, eu só de chegar perto do elevador eu já começava a suar frio, meu coração acelerava, eu já começava a ficar com tontura, tipo, já começava a me dar falta de ar, eu começava a entrar num desespero incontrolável, eu não conseguia ter controle sobre o meu corpo, sabe? Que é um dos sintomas. Que é um dos sintomas, e aí é tão complicado, porque você não quer sentir aquilo, você sabe que você vai, eu sabia que se eu chegasse perto do elevador eu ia passar por aquilo, eu ia ter aqueles sintomas, mas eu não queria sentir aquilo. E eu não gostava que as pessoas me vissem naquela situação, eu não gostava que as pessoas me vissem passando por aquilo. Porque a gente fica numa situação difícil, vulnerável, né? A gente passa aí como se fosse ali uma situação de fraqueza. Exatamente. Né? E a gente não quer que o outro te veja nessa situação. Exatamente. De não conseguir lutar contra aquilo. Por mais que as pessoas falam que isso é fácil, talvez isso é uma frescura. Gente, não é. Fobia tem tratamento, né? Fobia é um transtorno de ansiedade, é um medo irracional e desproporcional que você cria com algo. Exatamente. Né? Então, no caso dela, veio a partir de um trauma. Então, isso acabou gerando, né, na vida adulta, um trauma de criança, gerou aí na vida adulta essa angústia e esse medo irracional. Na situação lá de alguns anos atrás, ela estava sozinha, ficou com esse medo de que ninguém fosse achá-la dentro do elevador, que ela fosse morrer. Na verdade, o medo dela não é a fobia de claustrofobia, de ficar presa em local fechado, que ela anda de ônibus, anda de metrô, de trem normalmente. Exatamente. Né? Então, o trauma foi exatamente por ela ter ficado presa na infância no elevador, ter chamado por socorro, ninguém conseguiu ouvir. Então, começa a criar esse medo irracional de que se eu entrar novamente no elevador eu vou ficar presa. Exatamente. Eu vou gritar por socorro, ninguém vai me ouvir, eu vou passar por essa mesma situação. E uma coisa, eu tinha 8 anos na época, aproximadamente uns 8 anos quando eu sofri esse trauma. E uma coisa que hoje, assim, eu falo, né, lógico, as coisas não eram como antigamente, nem a cabeça dos meus pais.
Porque meu pai e minha mãe na época não teve esse cuidado de tratar esse trauma comigo na época. Então se você é pai, se você é mãe e tá assistindo esse vídeo, gente, fiquem atentos aos sinais dos filhos de vocês, né? Porque, qualquer poxa, comportamento exato, que você olhe que aquilo não é normal, procura já é um ajuda. sinal de alerta. Exatamente. Né? Já é um sinal de alerta. Talvez se minha mãe e meu pai tivessem procurado ajuda na época, eu não sofreria as consequências que eu sofri ao longo desses 20 e poucos anos que eu fiquei sem entrar num elevador. E aí, falando aí um pouquinho de fobia também, eu tenho fobia, psicólogo também tem fobia, gente. A gente faz tratamento, a gente faz terapia também. Também sofri um trauma de infância, tá? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui fazer um exame de sangue simples. Até então eu nunca tinha problema com injeção, com exame de sangue, nada, né? Então me recordo que eu fui fazer um exame, sentei na cadeira, olhei do jeito que eu sempre fazia até então, desmaiei. E a partir desse desmaio, a partir desse dia, eu comecei a criar um pânico, um medo irracional por agulha. Porque você achava que toda vez que você fosse te fazer exame, eu ia acontecer desmaiar. Aquilo. Então toda vez que eu iria fazer o exame de sangue, na minha cabeça, eu vou desmaiar, eu vou passar mal, vai acontecer toda aquela sensação desconfortável. Que a gente não quer sentir. Aquele mal-estar, porque é horrível, né? Quem está aí assistindo esse vídeo se identificou com alguma fobia que tenha, a gente sabe que os sintomas são horríveis. É os sintomas mais comuns, né? Que é a falta de ar. Falta de ar, sudorese, tontura, sensação de desmaio. Algumas pessoas chegam a desmaiar, que foi o meu caso. Com 8 anos de idade, né? Hoje eu tenho 28 anos. Então eu convivo com isso há 20 anos. Eu era uma criança, a criança não vai conseguir se controlar. Exatamente. A criança não vai conseguir ter ali um exercício de respiração, porque tá tudo aqui na nossa cabeça. O que a gente tá fazendo ali, a agulha não é inofensivo como elevador. A agulha não ia me matar, a agulha não ia me machucar ao ponto de eu passar mal. Porque existe uma diferença entre fobia e medo. O medo é uma emoção primária que todos nós sentimos, como a alegria, como a tristeza, como a raiva. A fobia é um medo irracional. Então você cria um medo irracional. O seu medo vai além do que um medo comum, do que um medo normal, né? Sentir medo faz parte da nossa vida, faz parte das nossas emoções. É como se fosse uma prevenção, né? O medo, na verdade, ele é necessário, né? Até pra você se prevenir exatamente. de coisa. Agora, quando já começa a ir além, começa a atrapalhar a sua vida, né? Já começa a ir por outros caminhos, aí eu já acho que... Não, aí você realmente precisa de ajuda, gente. Que foi o seu caso, que já trabalhou muito tempo. O meu caso, essa minha fobia... Não vou falar que eu não tenho mais essa fobia, mas ela está diminuindo e eu estou conseguindo me controlar. É um processo, né? Porque que nem eu falo, poxa, eu fiquei 20 anos com esse trauma. Pra você resolver assim, de um dia pro outro, do dia pra noite, é todo um processo, gente. É um processo realmente. E é aquele negócio, né? Você não tem como curar o seu medo se você não enfrentar. Você não vai no psicólogo e o psicólogo vai falar pra você, não, olha, ele vai resolver o seu problema ali, ó, como um passe de mágica. Não, pra você resolver o problema, você tem que se expor a ele. Até porque a terapia, ela é a longo prazo, né? Então tem muita gente que vai no consultório e fala, não, eu já quero ver uma melhora semana que vem. Não. Exatamente. Então, pra você começar a perceber uma melhora, uma evolução, aí a partir de uns 6 meses de terapia, a melhor forma aí de tratamento realmente é você procurar ajuda de um profissional qualificado, né? De um terapeuta. O mais indicado seria aí a terapia com base na abordagem comportamental, né? Então deem uma pesquisada, se tiverem alguma dúvida deixa aqui nos comentários. E isso é importante, gente, sabe por quê? Porque eu já passei com uma psicóloga a primeira vez, e aí igual eu tava conversando com a minha prima, eu acho que o método, a linha de abordagem dela com o meu problema não foi legal, porque assim, eu entrava no consultório, eu ficava a 1 hora inteira da terapia do consultório só conversando, tipo assim, ela me perguntava como foi meu dia, eu ficava conversando, mas eu não tava ali tratando a raiz do meu problema, entendeu? Eu não tava ali tratando o meu problema em si. Eu tava simplesmente batendo um papo com a psicóloga, era assim que eu me sentia. Eu acho que a forma, né, você pode explicar melhor, essa linha que os psicólogos têm de abordar certas coisas. Eu trabalho com um alinhamento tal, uma abordagem tal, eu trabalho com um sistema não sei o que,
Tipo, acho que tem várias formas de você trabalhar abordando o problema da pessoa, né? Falando agora sobre, assim, tratamento, porque vocês vão perguntar aí pra mim, mas você se curou da sua fobia? Como que você tratou? Como você está tratando e tudo mais? Como eu falei, foi um processo longo e foi uma coisa que eu relutei muito, sabe? Porque antigamente a gente tinha esse preconceito com a psicologia, né? A gente achava que só fazia terapia ou só ia num psicólogo ou psiquiatra, que era louco. E é um tabu, né? Ainda é um tabu. Pra muita gente porque ainda tem muitas pessoas resistentes ao processo terapêutico. E, gente, é maravilhoso. Quanto antes vocês fizerem isso, melhor. É que nem eu falo, hoje eu cuido muito pra que o meu filho não passe pelo que eu passei, né? Porque com certeza, se eu vejo uma coisa dessa nele hoje, eu vou fazer um tratamento psicológico. Quando você tá doente de uma gripe e você não trata o seu sintoma físico, aqui também a gente adoece, né? A gente também tem que tratar. Acho que há uns 4, 5 anos atrás eu recebi um convite para fazer um treinamento de um amigo meu, né? E ele falou que esse treinamento ia ser muito bom para mim, porque eu ia trabalhar nesse treinamento, que era um final de semana inteiro. Eu ia trabalhar minhas 4 emoções: a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. E aí eu falei pra ele, será que eu consigo tratar então esse meu medo de elevador, essa minha fobia? Ele falou, com certeza isso vai te ajudar muito. Lembrando, ajudar, não que ela vai extinguir esse problema pra sempre. Não é uma cura, mas sim uma forma de como que você vai lidar com isso. De uma forma que não afete tanto a sua vida, né? Exatamente. Do jeito que estava afetando ela. Exatamente. Assim, gente, de 100%, eu diria pra vocês que eu 90%. Tô aí nos 90%. Juro pra vocês. É um treinamento, assim, como você chama de PNL? Programação Neurolinguística, sei lá? Desenvolvimento humano. Na verdade, é um treinamento de desenvolvimento humano que te ajuda a lidar com as suas emoções. Exato. Então, aí, eu fiz esse treinamento também, gente. É um treinamento guiado por terapeutas, né? Mais voltado aí pra psicanálise. Vale muito a pena, né? É um desenvolvimento humano, é um final de semana aí de imersão. Você vai aprender os mecanismos, né? De como você lidar ali com as suas emoções, com os gatilhos que fazem, vou dar um exemplo, um gatilho que faz você ter raiva de uma forma mais fácil, talvez você não saiba controlar aquilo. Exato. Mas lembrando que não é um tratamento, não é um treinamento para cura. Exato. Né? É para te ajudar, é pra te ajudar. Desenvolver. Exatamente. Né? Para você se desenvolver, para te ajudar nesse processo. E o legal que é, após esse treinamento, é bacana você dar uma continuidade com a terapia. Com a terapia, exatamente. Né? Não acaba ali, né? Exatamente. É que nem eles sempre falam, o treinamento começa agora, depois que você... vida, no seu dia a dia. Exato, e por isso que eu falo que a gente só consegue realmente desenvolver e ir em busca desse processo da cura quando você enfrenta. E eu lembro que quando eu fui fazer esse treinamento era num hotel, e o hotel tinha 3 andares e elevador. E eu falei, não, eu vou andar de elevador aqui. E sozinha, porque quando eu cheguei no treinamento eu subi de escada com a minha mala. E aí na hora de ir embora, eu fiquei assim esperando as meninas pra tomar café. E durante o treinamento você... E durante o treinamento eu fui de escada ainda, continuei indo de escada. Porque assim, tudo só realmente se concretizou, eu realmente comecei a entender quando o treinamento acabou. Vamos pra prova? Pra saber? Cabe todo mundo? Cabe. Ah, de boa. De boa. Ó, sorrindo ainda. Sorrindo. Ainda falando 1, 2, 3, 4 ainda. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. Aí. Só respirar. Só respirar. É isso aí. Mas também eu não conseguia fazer isso, gente. Eu passava mal, juro. Agora eu tô sussa. Tipo... E aí na hora de ir embora, que eu fui pegar minha mala pra tomar o café, as meninas ainda não estavam prontas, né? E eu falei, eu não vou esperar elas pra tomar o café, assim, pra descer, né? Eu falei, eu vou descer sozinha. E aí catei minha malinha, entrei e desci. Gente, aquilo pra mim foi libertador. Assim, pra muita pessoa vai parecer, nossa, que bosta, né? Nossa, tipo, ela não desce um elevador, 3 andares. Gente, só quem tem a fobia, só quem passa por aquilo é que entende. É igual, eu não tenho medo de agulha, mas a minha prima tem.
E eu entendo o desespero dela porque eu tenho desespero com uma outra coisa. Vamos supor, eu tenho a fobia de uma outra coisa, eu sei os sintomas que ela tem, eu sei o que ela passa. E os sintomas, gente, são bem parecidos, né? Exatamente. Tenta se concentrar num determinado objeto, num determinado ponto e manter sempre a sua respiração, né? Respirar fundo, soltar, inspirar, respirar, inspirar. O mais indicado é você tentar manter o nível da sua respiração. Nem sempre a gente também tá num dia bom e que você vai conseguir controlar aquilo, porque, por exemplo, hoje eu ando tranquilamente de elevador, eu ando com outras pessoas, lá no meu prédio, no meu apartamento, eu ando sozinha, ando com meu filho, mas assim, nem sempre eu tô no meu melhor dia, então às vezes me bate ainda aquele estalo que eu falo assim, hoje eu acho que eu vou de escada. Exatamente, e tudo bem, né? E sentir medo faz parte, não quer dizer que você está super bem resolvida com a sua fobia, que não vai ter um dia que você não vai sentir um medinho. Exatamente. É normal isso acontecer. E vai ter situação que você vai querer evitar. Então, dependendo aí do grau da fobia, é possível sim entrar com um tratamento medicamentoso. Então, por isso que é importante você sempre ficar de alerta aos seus sintomas. Se os sintomas estão se agravando, né? Exato. Comece a prestar atenção nos seus sintomas e como que você tá reagindo, que a gente sentir, a gente tá diminuindo e a gente consegue lidar com isso, mas a gente poderia também regredir. Eu poderia desmaiar todas as vezes e acontecer uma situação um pouco mais grave. Gente, seguinte, esses foram assim, é um assunto tão extenso que a gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro sobre isso. Mas eu quis passar assim pra vocês os principais pontos, sabe? Tipo, contar um pouquinho da minha história pra vocês, né? Da nossa história, falar sobre as causas de uma fobia, tratamento, sintomas, tudo, tipo assim, de uma forma geralzona mesmo. Mas pra falar a verdade, gente, o mais importante é procurar ajuda. Só você conhece o seu corpo, só você conhece a sua cabeça, Exatamente. Como você se comporta. E se algo não está certo, não está bem com você, procure ajuda. Isso não é defeito, isso não é sinal de fraqueza. Isso muito não é pelo contrário. vergonhoso. Isso Exato. é um sinal de coragem, né? De cuidado. De autocuidado. Autocuidado, né? exatamente. De amor próprio. Então Exatamente. sempre fiquem atentos aos seus comportamentos. Tem muitos, tem atendimentos psicológicos gratuitos, né? Se vocês forem procurar. Exatamente, gente. Tem atendimentos gratuitos, né? Aí você Em faculdades, em por faculdade, exemplo, em CAPs, vocês podem procurar, né? Esses pontos de atendimentos gratuitos. Muitos psicólogos já aceitam convênio também, Exatamente. que vocês podem, porque antigamente era mais difícil, né? Uma consulta era mais cara, ou não aceitavam convênio. Hoje em dia não, hoje em dia tem consultas com preço bem bacanas, com psicólogos muito bons e também psicólogos muito bons aceitando convênio. Então vai atrás porque você tem tudo aí à sua disposição para você pesquisar, para você, né, dar uma olhadinha. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é um vídeo de cunho informativo, Foi de um alerta, bate-papo, né? bate-papo. Foi um bate-papo bem descontraído, então a gente tá aqui, né, no meio do mato. Nossa, nada melhor do que isso. E assim, pra ajudar vocês aí, porque às vezes você só precisava desse start. Então eu espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo se vocês sabem, se alguém conhece alguém que tem alguma fobia, algum problema nesse sentido, compartilha esse vídeo, tá bom? Deixa o like aqui se você gostou, para que eu traga mais conteúdos assim, traga mais a Jéssica no canal. Tá bom? Me sigam nas redes sociais, siga a Jéssica nas redes sociais, vai ficar tudo aqui. Que mais? Se inscreva no canal, aquilo tudo de sempre. Um beijo e até o próximo. Tchau, gente! Tchau!